Ao retornarmos, eu faço a mesma pergunta do bloco anterior. Faça uma análise da conjuntura política, econômica, militar e psicossocial do Brasil. Jorge, por favor. Vamos lá, fácil. Vamos lá. Fácil. Vamos iniciar pela questão da soberania. Todo país só é soberano se tiver três coisas: poderio econômico, independência política e poderio militar. O Brasil tem duas coisas, mas não tem poderio militar. Hoje, depois de 1964, criou-se o estigma de avacalhar com os militares. E os sucessivos governos, desde a Nova República, desde 1985, têm feito desinvestimentos, desprestígio e ataque gratuito às Forças Armadas. Isso aí é um desserviço ao Brasil. Sem Força Armada, o Brasil é um país que vai para o buraco. Então, do ponto de vista militar, nós estamos muito mal e podemos ficar ainda piores. Do ponto de vista psicossocial, hoje nós somos atacados duramente por essa onda pseudo-comunista, por esse novo pensamento gramicista, né, que vem da obra do italiano Antonio Gramsci, que os brasileiros muito cinicamente adaptaram, que é uma maneira de conquistar o poder, conquistar a hegemonia, gradualmente, levemente, fazendo incursões ideológicas na escola, destruindo os valores familiares, para reimplantar uma nova modalidade de pensamento político, que é esse capimunismo, na verdade, que eles estão querendo fazer aqui. Porque de ideologia esses caras não têm nada. Os caras fazem um papo furado ideológico, que atende a grandes interesses econômicos, mas na verdade o que eles querem é o Das Kapital, como diria lá. Eles querem a grana, gente. Negócio de ideologia é papo furado, é para enganar bobo. É papo de torcida organizada esse negócio de ideologia no Brasil. Cada um pode ter a sua, igual pode ter seu time de futebol, mas não leva a nada. Do ponto de vista econômico, nós estamos numa tragédia. A economia brasileira não cresce. É o tal do PIBinho. O PIBinho. Porque não dá para crescer a economia brasileira. Nós não temos condição de crescer porque o país não assentou as bases econômicas do crescimento real, do verdadeiro desenvolvimento. Não tem um projeto. Vai crescer para quê? Para onde? Não sabe. Então, o que se fizer nesse modelo que está aí, um modelo totalmente dependente, Brasil continua sendo aquela rica colônia de exploração mantida artificialmente na miséria pelos poderes que mandam na gente há 500 anos, há mais de 500 anos. Não muda. E pior, o brasileiro não entende e não consegue mudar isso. E do ponto de vista político, sai de baixo. Tentativa de implantação, de consolidação do modelo autoritário no Brasil. Que eu repito, já somos uma república autoritária, um Estado de direito autoritário, tá? Com enganações, com uma Constituição que não está funcionando, que não atende mais à realidade, que não foi feita, na verdade, para funcionar, ela foi feita para atender esses interesses transnacionais que dominam a gente. Então está na hora de mudar radicalmente o Brasil, mas mudar de verdade, com seriedade, com pé no chão e com um projeto nacional. O Brasil é o único país no mundo que tem condição de liderar o planeta, porque aqui é o único lugar que se produz comida. Você pode ter tudo no mundo, todo mundo tem que comer. Tem que comer, tem razão. Só que a nossa comida, hoje, as grandes transnacionais estão tomando conta dessa área da alimentação. Então, daqui a pouco o Brasil não vai ter nem soberania na produção de comida. A exemplo do que não tem no álcool. O álcool, que seria o nosso combustível independente, tomaram da gente, já não temos mais nada disso. Então, tem que mudar o modelo. E quando chegarem na água, como é que vamos fazer? Porque nós temos um manancial de água no Brasil, né? Nós e o Paraguai, um grande manancial. Mas o Brasil é o maior de todos, porque o Brasil tem dois aquíferos. Tem o aquífero Guarani, lá embaixo, junto com o Paraguai, e a gente tem outro aquífero ali na região Nordeste, Amazônia, que é poderoso também. Então o Brasil é o único com essas condições, mas não tira proveito disso. É rico, mas se comporta como um pobre idiota. Esse é o problema. Mas há condições, por exemplo, de o povo abrir os olhos para tudo isso que você está falando e reverter essa situação? Olha, está mudando. A gente hoje já está aqui num programa de televisão podendo falar esses absurdos que nós estamos falando aqui.
Isso aí vai para uma internet, vai para uma rede social e vai ter difusão, ganha repercussão. Então está mudando o modelo. Antes você não podia dizer nada porque você não tinha sequer canais de expressão para apontar as ideias. Hoje a gente tem, mas a gente tem que bater muito para mudar essas ideias. O nosso modelo educacional está todo centrado naquilo que a gente começou falando, no tal do gramicismo. Ou seja, o modelo educacional brasileiro ele é preparado para formar idiotas. A nossa mídia, ela trabalha no processo de midiotização, formando idiotas. Então aqui podíamos estar num domingo, num programa, fazendo um programa, me desculpem, de sacanagem, e não, nós estamos aqui falando das sacanagens, criticando-as para que elas não aconteçam. Então é uma diferença muito grande, né, entre um BBB da vida e um programa como esse, que nós estamos fazendo aqui para discutir assunto sério. Muito bem, você falou em gramicismo, mas eu quero fazer uma observação, que talvez o telespectador não saiba, mas é bom saber. Na Itália, o estudo, a educação é de graça. Isso. As escolas são de graça. A saúde é de graça. Não tem plano de saúde pago pelo contribuinte, não. Na Itália é de graça. Então, por que não adotar esse exemplo? Não é verdade? Esse exemplo ou outro exemplo. Eu acho que em economia a gente tem que ser muito dinâmico. Eu sou um defensor da liberalização econômica. Eu acho que a gente tem que, no Brasil, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reinventar o papel desse Estado. Então eu não sei se tudo poderia ser igual na Itália, de graça, mas a gente poderia criar mecanismos públicos de financiamento. Por exemplo, na hora que você desonera o pai, a família do imposto, ela tem dinheiro para pagar o serviço privado de saúde. Então você criou uma contrapartida. Se você quer botar mais imposto, aí o Estado, já que ele está cobrando imposto, ele tem a obrigação de atender. É só esse o problema. Aqui a gente criou um modelo estatal forte que não atende às necessidades da população. Que é o sistema de educação e de saúde tem um desperdício assustador. Desafio qualquer um aqui. Me diz quanto custa um hospital, quanto custa uma escola. Ninguém diz. Quanto custa um aluno, quanto custa um paciente. Ninguém diz, ninguém tem coragem de dizer isso. A gente precisa de transparência para isso. E aí você vê lá, agora eu estava passando na rua, vi lá uma obra de hospital, 164 milhões de caquerada, eu olhei para a obra assim, falei, pô, será que essa obra vale realmente 164 milhões? Ou quantos mensalões estão envolvidos nessa obra? Essa é a questão. Não temos transparência. Esse Estado aqui faz o que quer com o dinheiro e bate recorde de arrecadação. O impostômetro da Associação Comercial de São Paulo bateu já 300 bilhões de arrecadação de imposto. É verdade. É só imposto, só tomam dinheiro da gente e não dão contrapartida. O que é isso? Então eu queria até melhorar um pouquinho essa gratuidade, porque gratuidade aqui no Brasil tem um outro sentido. Não, o seu sentido foi correto, é isso. Não, mas eu quero dizer, o retorno para a sociedade. Desoneração de custo. Desoneração de custo. Retorno social. Então, escola de graça e saúde de graça. É uma proposta. Por que vocês não melhoram, vocês que estão aí no poder, meu Deus do céu? Quem sabe a gente até simpatiza com os atos que vocês, paralelos que vocês até estão empregando. Desonera o imposto. Olha, em vez de você pagar propina para a empreiteira, desonera ela do imposto para ela investir na infraestrutura. Aí ela não precisa roubar, não precisa dar propina para ninguém e a obra acontece. E ela ganha muita grana depois com a obra. Gente, por que a gente não consegue desenvolver esse raciocínio aqui? Por que tudo aqui tem que ser na roubalheira e na safadeza? É esse modelo que a gente tem que mudar, é isso que a gente tem que discutir mas você falou e falar com sinceridade. Você falou em 500 anos. 500 anos, é assim. O nosso modelo de colonização foi muito ruim. O Império ainda pensou em mudar alguma coisa, mas esse Império, quando pensou em mudar alguma coisa, o poder transnacional falou, vou acabar com o Império do Brasil e vou acabar com o Império da Rússia. Aqui no Brasil eles implantaram um Estado autoritário de direito. Lá na Rússia eles implantaram a esculhambação do comunismo. Lá ainda foi pior. Eu até vou colocar aqui como um exemplo, vou pensar um exemplo da nossa história. Um exemplo claro
que hoje, no Rio de Janeiro, você que está no Rio de Janeiro, você passa todo dia ida e volta pelo túnel Rebouças. Quem construiu o túnel, quem idealizou o túnel Rebouças? Nada mais, nada menos que um negro, André Rebouças. O de ida e o de volta, Antônio Rebouças. Por acaso fazem alguma homenagem para esses que morreram no passado? Eu digo morreram porque morreram mesmo, não é? Mesmo. São enterrados no imaginário popular. Ninguém fica sabendo. Por que não fazem justiça a esses dois monstros, não é, sagrados do Brasil? Porque são pessoas que nós devemos nos curvar. Sabe o que está faltando aqui, se você tocou bem, Laércio? A gente tem que retomar essa coisa do bom exemplo. Aqui a gente só fala das coisas erradas. A gente tem que tentar mostrar o bom exemplo. Aqueles que fizeram grandes coisas pelo Brasil, que tiveram grandes ideias, que conseguiram implantar ou que não conseguiram. Claro. Independentemente da ideologia que os caras tenham. Você tem gente aqui que se diz de direita, que teve grandes ideias. Você tem gente de esquerda que teve grandes ideias também. Parar com esse besterol de disputa ideológica e pensar concretamente um projeto para melhorar o Brasil. E, repetindo, não é melhorar o Brasil, é melhorar a condição de vida do ser humano brasileiro. Parar de dar esmola. Hoje, a gente tem essa terrível chaga do Bolsa Família. Isso aí está incutindo no brasileiro o espírito da vagabundagem. É o mau exemplo. O cara ganha sem trabalhar. É verdade. E vou citar Karl Marx. Posso? Só para avacalhar essa esquerda ignorante. Um grande filósofo, hein? O Karl Marx dizia, a história do homem é a história do seu trabalho. Então vocês de esquerda estão avacalhando o Karl Marx quando implantam a Bolsa Vagabundagem. Não estão respeitando o grande filósofo. Não estão entendendo o princípio marxista, que escreveu lá o Capital. Então, a história do homem é a história do seu trabalho, gente. Copia isso do Marx. Muitas coisas ele falou com propriedade e correção. A gente não pode ter preconceito em relação a isso. Agora, os caras vão e avacalham a essência do pensamento do Marx com a questão do trabalho. País que não tem trabalho, que não valoriza o trabalho, que não valoriza o ser humano, como é o caso do Brasil, não vai a lugar nenhum. Vai ser engolido pela China. O mundo vai ser engolido pela China. E o que me preocupa é que o chinês tem claramente um projeto totalitário para comandar o mundo. E da maneira como a coisa está indo, o desenvolvimento econômico dele está sendo muito rápido. O Brasil fez um plano agora para desenvolvimento de energia solar, só para dar um exemplo pontual. Então, daqui em 2030, o Brasil vai alcançar uma tal meta que foi determinada. Essa meta que o Brasil está dizendo que vai alcançar em 2030, a China já alcançou no ano passado. Poxa vida. Então a gente é a vanguarda do atraso e tem que parar com isso. Bem, muito bem. A prosa aqui está ótima, viu, Jorge Serrão? Eu fico encantado porque você é uma sumidade. E, diante disto, você já tocou no assunto, mas eu vou querer saber de você o que eu vou perguntar. O movimento civil-militar de 1964, que uns definem como uma revolução democrática, outros como uma contra-revolução e muitos como uma ditadura, completa 50 anos agora, dia 31 de março desse ano 2014. Quais lições podemos tirar daquele momento histórico que não há mais nenhum respaldo no sentido de homenagem? Eu vou falar da lição positiva. Naquele momento, os militares acharam que era hora de tomar o poder para ocupar a bagunça que estava sendo dominada pela implantação de uma república sindical comunista. Foram bem intencionados, só que a implantação desse modelo foi feita de maneira atabalhoada. Foi feita sem conhecer qual era o verdadeiro inimigo do Brasil. O verdadeiro inimigo do Brasil sempre foi e é e deve ser a oligarquia financeira transnacional. E o regime militar, civil-militar pós-64, ele seguiu exatamente a cartilha dessa oligarquia e levou o Brasil para o buraco. Isso tem que ser dito. E a condução política deles acabou abrindo espaço para o nascimento dessa demagogia esquerdista que estamos vendo hoje no Brasil. E que fez o quê? Criou os nossos monstrinhos
que nós estamos sendo obrigados a engolir hoje. PT, Companhia Limitada, base aliada. Mas alguns deles foram expurgados em 31 de março de 1964. Sim, foram e voltaram depois com a anistia de 1979. E hoje são os vencedores da história. Hoje eles avacalham os militares que tentaram implantar aquele modelo em 64 e erraram. Lamentavelmente, erraram. Erraram porque... Foi um erro de estratégia, talvez? Erro de estratégia e erro de não entender o inimigo, com certeza isso. O Castelo Branco claramente tinha um projeto democrático. É verdade. Ele tinha a ideia de que aquela intervenção seria pontual para volta do chamado poder civil. Voltaríamos a uma normalidade política. Aí é a questão do poder. Quando se assume o poder, um grupo dos militares que estava influenciado por essa oligarquia financeira transnacional resolveu, não, vamos fechar o regime aqui. E não fechou só aqui, fechou no Brasil e na América Latina toda. Igualzinho. E criando a dicotomia com o comunismo, que é a grande mentira. Esse papo de comunismo, volto a dizer, ideologia é torcida de time de futebol. Cada um pode ter o seu, mas essa discussão não leva a nada. Muito bem. E me diga uma coisa, qual é a maior virtude e o maior defeito institucional do Brasil? Olha, a maior virtude é ser um país generoso, criativo, um povo aberto a ideias. E o nosso maior defeito, a gente não faz um projeto nacional. Não pensa um projeto para o país. Não pensa um projeto para implantar o federalismo, para dar independência, autonomia real aos estados, para ter um governo da União, realmente governo de união. Não isso que a gente tem aí, que é um esquema autoritário que manda nos estados, controla o dinheiro e não dá contrapartida social que a sociedade precisa. Não há o retorno, paga caríssimo por ela. Não há o retorno, né? Não há retorno. Muito bem. Me diga uma coisa agora, vamos para outubro do corrente ano. Qual o cenário eleitoral para este ano? O cenário provável essa oligarquia financeira transnacional que manda no Brasil não tem interesse na continuação desse governo do PT com PMDB e aliados. Então, muito provavelmente, podemos ter uma vitória da oposição nessa eleição. O que não quer dizer que essa eleição que vai ganhar promoverá alguma mudança que a gente precisa no Brasil. Esse é o dado dramático. A gente pode tirar o PT do poder, mas quem entrar está arriscado a não fazer coisa alguma para resolver o Brasil. Esse é o nosso drama, esse é o nosso perigo concreto. Muito bem. Nós somos religiosos, não é? Gostamos do Papa. Esse Papa é fenomenal. Eu queria saber o que você acha sobre o Papa Francisco no tocante ter renovado o seu passaporte como um cidadão comum. Inclusive, isso está no seu blog, não é? Isso. Muito esse bem. Papa argentino é fantástico, né? É fantástico. Tem até a piada, né? Se Deus pode ser brasileiro, o Papa também pode ser argentino. Isso. E esse Papa argentino, ele está fazendo uma renovação da igreja, fazendo aquele modelo da igreja católica retornar às suas bases iniciais. Porque esse Papa vem do grupo que tem o poder mais forte na igreja católica, que é a Companhia de Jesus, os jesuítas. A Companhia de Jesus, da qual o Papa faz parte, foi quem iniciou o processo de globalização em 1500, começando lá com as grandes navegações. Exato. Eles é que partiram para conhecer o novo mundo. Então, essa igreja que tem pecados com a Santa Inquisição, que tem hoje os problemas graves de denúncias de pedofilia que afetaram essa igreja, ela hoje passa por profundas transformações. E a gente espera que ela consiga retomar os valores originais do Jesus Cristo. Que se conseguirem fazer isso, já fizeram um grande negócio. Muito bem. O descobrimento do Brasil, a origem dele está nos templários. Não é? Isso. Os templários já sabiam lá de longa data, lá atrás, não é? Que existia a terra, mas não que seria Cruz, Santa Cruz, mas já sabiam. E os templários vieram através de Pedro Álvares Cabral, dirigido por Pedro Álvares Cabral, com a cruz de Santo André, Isso. nas caravelas, na verdade. Isso. Eles vieram no sentido de descobrir, já sabiam que iam descobrir o Brasil. Aliás, já estava descoberto lá. Né?
Isso já era uma carta que já estava manifestada do conhecimento geral dos templários. E agora, para fechar a conversa, o Cabral descobriu o Brasil, a gente agora tem que redescobrir essa bagaça, porque senão a gente vai acabar mal. Muito bem. Não chegar em lugar nenhum. E agora eu peço a você o seguinte, lamentavelmente, eu tenho muitas perguntas a fazer, muitas, mas ficará por uma próxima ocasião. Uma hora a gente volta. E eu quero que você agora apresente as suas considerações finais. Bom, é isso. Que o povo brasileiro esse ano tenha a cabeça no lugar na hora de votar. Não se deixe levar pela demagogia, pelo desejo fácil, pelos esquemas marqueteiros para tomar sua decisão de voto. E até quem tiver coragem e achar que não tem que votar, não vai votar. Porque o voto é um direito. Infelizmente, no Brasil, ele é colocado como uma obrigação. E essa obrigação é que ajuda a eleger tanto corrupto, tanto imbecil e tanto idiota que está aí governando E nesse particular não é tão democrático assim. Não, aí não. Muito bem. Isso. Querido amigo Jorge Serra, excelente jornalista. Eu aqui o coloco numa posição bastante avantajada, porque você é um homem inteligente, um homem culto e um homem que consegue, não é, falar simples e falar a verdade da maneira como você falou e expôs aqui para os nossos queridos telespectadores. Eu fico muito agradecido por você ter vindo ao programa. Você enobreceu e deu uma grandiosidade ao programa Direito e Justiça em Foco. Eu espero que você também tenha a oportunidade de voltar para nós continuarmos a conversar nesse aspecto, tá bom? Com certeza, eu sou fã desse trabalho que você faz no campo da justiça. É fundamental num desembargador ter coragem de fazer o que você faz. Muito obrigado. Você é muito gentil. Eu agradeço muito. See my food